É com grande satisfação que iniciamos a partir de agora o seminário Iluminação das Cidades, Regulação e Práticas Administrativas, realizado por esta casa sob a coordenação da Escola Paulista de Contas Públicas. O objetivo deste encontro é suscitar o debate técnico, jurídico e administrativo sobre as principais condutas e procedimentos a serem adotados em relação às transferências dos ativos de iluminação pública da União aos municípios paulistas. Nós queremos cumprimentar aos que nos acompanham nos auditórios da Escola de Contas e também do edifício sede desse tribunal e também da UR de Araraquara, os senhores prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais e demais gestores municipais de Araraquara e região, através do auditório da nossa unidade regional de número 13 neste município. Nós gostaríamos, para um melhor aproveitamento deste evento, a especial gentileza no interesse de todos de silenciarem seus aparelhos celulares. Convidamos para compor a mesa deste evento a excelentíssima senhora conselheira Cristiana de Castro Moraes, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no exercício da presidência. Ela que vem acompanhada do excelentíssimo conselheiro corregedor, Dr. Dimas Eduardo Ramalho. Também compondo esta mesa o excelentíssimo Dr. Celso Augusto Matuque Ferri Júnior, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas desta Casa, em nome de quem cumprimentamos os demais procuradores presentes. Os nossos expositores e painelistas, Dr. Marcos Bragato, Superintendente de Regulação dos Serviços Comerciais da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, Dr. Alfredo Gioielli, advogado especializado em Direito Processual Tributário e pós-graduado em Direito Tributário. Dr. Vladimir Antônio Ribeiro, advogado especializado em Direito do Ordenamento, Urbanismo e Ambiente e mestre em Ciências Jurídico-Políticas. E o Dr. Marcos Casquelmonte, prefeito de São Manuel e presidente da Associação Paulista de Municípios. Nós gostaríamos de registrar a presença do Dr. Alexandre Sarquis, ele que é auditor substituto de conselheiro, em nome de quem cumprimentamos os demais auditores que nos visitam nesta manhã, neste evento. Nosso próximo expositor será o Dr. Alfredo Gioielli, ele que é advogado e palestrante, especialista no segmento de iluminação pública, atua desde 1995 para o setor, prestando consultoria para fabricantes de luminárias, concessionárias de energia e prefeituras, e auxiliando na viabilização de projetos de eficiência energética e modernização do parque de iluminação. Autor de diversos pareceres publicados em revistas jurídicas e do segmento de iluminação pública voltado para a área de licitações. Entre os principais projetos e trabalhos desenvolvidos em alguns municípios estão o Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente, o RELUZ, e a elaboração de projetos de lei com avaliação orçamentária para implantação e ou realinhamento da contribuição para o custeio da iluminação pública. Atuou também pela Associação Brasileira da Indústria de Iluminação, a Abilux, é sócio do escritório Gouveia Gioielli Advogados e é especializado em Direito Processual Tributário, pós-graduado em Direito Tributário e conselheiro do Conselho Superior de Direito da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, a FEComércio. O tema de sua exposição é o Plano de Transição de Domínio da Gestão de Iluminação Pública e os Impactos Econômicos. Cumprimentar a conselheira presidente e, em nome dela, cumprimentar todos os demais conselheiros e todo o público presente que nos assiste aqui e em outras sedes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu não sei por que eu não me surpreendo da provocação desse seminário nessa casa fiscalizadora. Até porque esse tribunal ele vem se destacando com inúmeras atividades dentro do número de trabalhos e questões levadas candentes com relação a diversos assuntos. Tratar de iluminação pública
é muito importante, como o Marcos Bragato falou, e eu prometi a ele que hoje seria uma apresentação diferente daquelas que ocorreram e outros que puderam assistir estiveram presentes. Porque eu diria que eu não trataria de ilegalidade ou legalidade, mas por uma questão de essência, é claro que todo o processo de discussão foi judicializado, por uma questão não de inconstitucionalidade, que eu também não sou contra a municipalização. O que se discute no judiciário é a qualidade jurídica da ANEEL para fazer o processo de transferência. Por óbvio que a Constituição Federal atribuiu aos municípios a possibilidade de criar contribuição de iluminação pública, cuja sua essência e a justificativa era para cobrir as contas de consumo com precedentes internos. Se a Procuradoria de cada município já analisou a possibilidade ou não de ingresso de uma ação para discutir, até por preservação do erário, se essa questão foi analisada ou se foi judicializado. Em decorrência disso, além dessa análise, é muito importante a observação que está sendo adotada pelo Tribunal de Contas e de maneira pedagógica, porque esse tribunal não simplesmente vem suspendendo as licitações, como também vem orientando o que não pode ser inserido nos editais de licitação. E para um bom gestor, não se surpreendam, porque eu modifiquei realmente a apresentação, porque aqui nós temos um caráter pedagógico de boas práticas, e não de fomentar o ajuizamento de ação. Mas é por óbvio que nós não podemos deixar isso de lado e fazer essa análise junto à Procuradoria e o estudo de impacto financeiro, porque quem vai pagar essa conta final é o contribuinte. E aquele gestor público que assumiu o cargo na promessa de campanha dizendo que não criaria impostos, se vê diante de uma situação de criação de impostos para cobrir um serviço público essencial à população. E quais são os requisitos indispensáveis para que o gestor público faça a análise e receba os ativos de iluminação? A concessionária deve observar o plano de repasse junto com o município, que é a programação de entrega desses ativos, deve entregar um relatório de detalhamento do ativo imobilizado, incluído pela Resolução 5479. Esse relatório técnico deve levar em consideração um aspecto muito básico. Não basta a concessionária entregar uma folha de sulfite num PDF, informando que aquele município tem 20 mil pontos de IP e qual tipo de lâmpada. Há necessidade de entregar um banco de dados para que o município possa integrar dentro do seu sistema informatizado ou não, ou operacional, o que existe. O termo de responsabilidade, nós vamos tratar desses pontos, que não vem sendo entregue pelas concessionárias, porque eu desconheço algum município que tenha recebido, porque esse termo de responsabilidade, ele gera responsabilidade civil e criminal para quem assina. E um grande trabalho da Federação Nacional dos Engenheiros foi nesse aspecto. Até que ponto o gestor da distribuidora de energia pode ou não assinar sozinho? Porque nós estamos falando no termo de responsabilidade para mostrar como está o estado de conservação de cada ativo que está sendo transferido. O município pode receber um ativo quebrado, com difusor de vidro quebrado ou lâmpada, ou difusor de policarbonato também totalmente sem condições de atendimento à norma? Os ativos devem ser transferidos em perfeitas condições de funcionamento e dentro da norma. A norma existe para ser cumprida. E o que deve integrar o relatório de detalhamento? Número do ponto, nome do logradouro, bairro, ponto de referência, transversais, registros fotográficos, coordenadas geográficas, tipo de tarifa, característica do poste, característica do braço, número de luminária, tipo de luminária, características do relé, lâmpada por potência e características do reator. Eu não consigo analisar, deixando de lado, que a obrigação da distribuidora de energia é realmente fornecer energia elétrica. E por que então se criou as suas empresas de serviço para poder prestar o serviço público em continuidade, se valendo da prerrogativa do parágrafo 1º do artigo 21 da Resolução 414, que prevê que a distribuidora de energia pode continuar prestando o serviço de iluminação pública? Ué, mas o objetivo essencial da sua concessão não é fornecimento de energia?
ela não tem todo o detalhamento do parque, ela não tem todo o custo operacional, ela não tem informações privilegiadas para participar num processo licitatório? Como é que nós podemos analisar dessa forma, de maneira imparcial? Se eu faço o projeto básico, eu posso participar da licitação em seguida? Acho que a nossa lei de licitações e contratos, ela tem vedações claras e objetivas com relação a isso. A distribuidora é obrigada a informar detalhadamente, ponto a ponto, da forma como foi colocada. E se não informar, faça um ofício mencionando a Resolução 63 de 2004, que impõe penalidades à concessionária com multa. E a Marcos Bragato, eu quero parabenizá-lo, porque a atitude da ANEEL está sendo realmente imparcial nesse aspecto. A ANEEL vem contribuindo, essa observação que ele fez da cobrança de aluguel de poste, tenho comigo, com respeito àqueles que divergem, realmente imoral. Porque se o município não pode cobrar o espaço onde se coloca o poste por conta de um decreto federal, essa mesma regra se aplica à concessionária. Quer dizer, eu quero alugar, a Receita Operacional, domingo passado saiu uma matéria que a distribuidora de energia aqui de São Paulo recebe, pelo aluguel do poste, às empresas de telefonia, quase 100 milhões de reais por mês. E vai alugar também, não é o caso dessa, os postes para iluminação pública. O termo de referência, no que diz respeito à responsabilidade em que declara o sistema, funcionando, deve observar as normas da BNT. E quais são as normas básicas para os equipamentos de iluminação pública? Eu vou dizer a luminária. Norma 15129 da BNT, que houve modificação e agora se exige que o equipamento auxiliar tem IP44 e IP65 para o corpo óptico, e eu já explico didaticamente, para evitar a entrada de água e poeira, o que facilita uma manutenção e uma duração de vida muito mais para a luminária. Os requisitos de ensaio, porque eu vou falar isso, porque lá na frente nós vamos tratar de novas tecnologias, e uma questão fundamental, nós temos uma norma, a 5101, que dentro dessa norma de aplicação, vai analisar se realmente o equipamento que está sendo substituído atende luminância, médio, fluxo luminoso, lux mínimo exigido que a norma vem utilizando e vem sendo aplicada e deve ser observado. E por que eu falo isso? Porque a própria Resolução 414, no seu artigo 25, determina que para perdas de equipamentos auxiliares, há necessidade de você submeter um relatório ou um laudo oficial de laboratório acreditado pelo Inmetro. Então a norma deve ser observada. E se você quer transferir, como é que os municípios vão receber esses equipamentos? Olha como é que eles estão. E o que mais me deixa impressionado é que o município aceita, não pega o termo de responsabilidade, recebe um ativo nessa condição, só que a transferência dos ativos de iluminação pública deve levar em consideração não só despesa e receita, mas sim a responsabilidade civil e criminal daquele gestor que ocupa o cargo de diretor do setor. Porque se você compra um equipamento fora de norma, o quanto isso vai refletir para o operador que trabalha com a manutenção do equipamento? É assim que a gente tem que receber? A concessionária, eu gostaria realmente de ter um caso concreto que a concessionária entregou o termo de responsabilidade. Por quê? Nós publicamos a título pedagógico, junto com o professor Luciano Rosito, que ocupou o cargo num dos laboratórios mais importantes do Brasil, Labelo, um parecer sobre a responsabilidade do gestor público na aquisição de luminárias. Esse parecer já foi repercutido no Brasil inteiro e nós temos várias revistas conceituadas que publicaram, com mais de 15 revistas, eu citei só algumas, onde nós temos precedente também do próprio Tribunal de Contas da União sobre a aplicabilidade da norma. E por que eu digo isso? Porque um dos municípios teve um dos seus funcionários indiciados em função, o laudo técnico já diz, desobediência às normas técnicas. A responsabilidade que o município recebe na manutenção desses ativos de iluminação não diz respeito só à manutenção em si, e sim à proteção daqueles que trabalham com a operação, seja ela terceirizada ou seja ela própria. Nós não podemos desconsiderar toda essa questão sem fazer essa mensuração.
É assim que aquele que ocupa o cargo de gestor do Departamento de Iluminação Pública vai aceitar os ativos sem antes fazer um laudo prévio, um laudo de avaliação para saber o estado de conservação. E, por óbvio, a concessionária não vai entregar o termo de referência. Porque se o município recebe um termo de referência, do outro lado a prefeitura contrata um laudo técnico e comprova que aqueles ativos não foram transferidos em perfeitas condições de uso e dentro da norma, entendo eu que a distribuidora de energia prestou uma declaração falsa e deve responder por isso. Vai depender do ato discricionário do próprio gestor público. E aí eu faço a seguinte pergunta. Nós estamos aí numa tendência muito forte sobre a migração de LED para luminárias com tecnologia LED. Qual tipo de contratação de tecnologia você pretende? É sabido que, se tratando de luminária para iluminação pública, a norma 15129, que trata especificamente das características construtivas, e nós estamos num avanço, porque temos que desmistificar essa questão, que certificação de LED é uma coisa e norma construtiva é outra. Por quê? Essa qualidade de equipamentos modernos que nós queremos para o nosso município, e ninguém pode se espantar, porque isso está no próprio site da Prefeitura de Santa Maria. E aqui nós podemos brincar do jogo dos 7 erros. Não vou entrar no equipamento, mas vou entrar em quem está operando. NR10, NR12, NR17, NR35. Essa contratação que nós podemos fazer para o município, essa luminária, será que essa luminária, as características mecânicas dela, atendem às condições mínimas exigidas pela norma? Se essa luminária foi construída com ou sem aterramento, qual o risco desse cidadão ser lesionado no momento da manutenção? Será que nós só vamos lembrar da norma quando realmente alguém morrer? Porque o que eu vejo agora é o seguinte: aconteceu um acidente, vitimou alguém, os peritos criminais automaticamente vão analisar. E muito me admira a cidade onde está sendo implantada a nova tecnologia. Outra coisa que deve ser observada: excesso de exigências e superadas as questões das contratações de gestão de empresa, vai vir um novo problema, presidente. A questão do termo de referência dos equipamentos. O grau de proteção mínimo exigido pela norma é IP65. A lei de licitações prevê requisitos mínimos para participação. E vejo diversamente, muitas vezes, editais mencionando o grau de proteção IP67 para equipamento que vai operar com 1 metro de profundidade da água. Eu não sei se o gestor público tem uma visão muito grande de acontecer um tsunami. Peço desculpa pela brincadeira. Mas fixar grau de proteção de luminária, e essa questão foi candente, foi enfrentada pelo Tribunal de Contas sobre essa proibição, fixa a especificação e não exige comprovação. O que adianta você pedir o IP67, você exigir que a luminária tenha que operar com 17 mil lumens, você exigir que essa luminária tem que ter uma eficiência energética, uma eficiência por lumen por watt de 90 lumens por watt, e pior, vida útil da luminária em 70 mil horas. O grande problema, pede vida útil do LED e não pede do conjunto com o driver. E o driver normalmente dura 2 anos, 3 anos. O que adianta pedir 50 mil horas do LED se o conjunto ele não atende? Qual o ensaio que você vai solicitar? O Inmetro vem fazendo um trabalho muito bom de certificação, acabou de sair a certificação das lâmpadas de LED, e o próximo passo é sair a certificação das luminárias LED, para ver se a gente consegue equalizar essa questão, e que os municípios recebam realmente essa nova tecnologia, fazendo, primeiramente, projeto luminotécnico, porque definição de potência de luminária para LED é diferente de definição de potência de luminária para lâmpada HID ou de descarga. Você tem que medir pelo fluxo luminoso. E tem muitos engenheiros, o pessoal do CREA, representante aqui, pode atenuar e pode muito bem pegar mais informação. O projeto luminotécnico vai definir qual tipo de equipamento vai operar na determinada via, porque a 5101, a norma da ABNT, está aí para ser observada e aplicada.
Esse questionamento da exigência de ensaios e fixação das normas da ABNT em edital, primeiro porque existe uma legislação federal, Lei 4.150 de 62, artigo 1º, nas compras com a administração pública para serviços e materiais, é obrigatório inserir no edital as normas da ABNT. E está aqui um precedente do Tribunal de Contas do Paraná, onde fez a menção da ausência de previsão no edital sobre normas técnicas, bem como a ausência de exigência de ensaios de tipo para as luminárias que vão ser operadas. Vamos lá, informações básicas para você receber para um bom gestor público. Quantos pontos de luz existem na cidade? Quantos tipos de lâmpada e potência? Qual o consumo mensal de energia paga na fatura de iluminação pública? Qual o consumo anual de IP, material, mão de obra e manutenção? Qual a quantidade de unidades consumidoras ativas no município? Os medidores. É aí que vai vir a arrecadação se o município quiser reajustar ou se ele quiser criar a contribuição à iluminação pública. Por que eu faço isso? Porque existem municípios que buscam informação da quantidade de medidores existentes na cidade. E a concessionária constantemente passa. Se está 10 mil, 10 mil, 10 mil, durante 5 anos 10 mil, a cidade não cresceu? A arrecadação está sendo feita corretamente? O estudo, antes de receber o ativo, tem que levar em consideração tudo isso. Senão você vai ter uma contribuição de iluminação pública deficiente, que não vai cobrir a operação, muito menos a conta de consumo. Vamos citar um município hipotético. Digamos que esse município tem 32 mil pontos de IP. Assumida a manutenção pela distribuidora de energia, nós temos 541 mil de contas. Aí eu pergunto, eu como gestor público vou dizer o seguinte, bom, não é um inventário atualizado? Eu vou oficiar a concessionária que eu quero ver onde é que estão essas 53 luminárias com potência de 100 watts de sódio. E aí eu recebo a informação, eu não sei onde está. Ué, mas não é um inventário? Se eu fizer um inventário do meu ativo numa empresa e pedir onde é que estão 10 computadores que eu comprei o ano passado, e eu recebo do meu funcionário a seguinte resposta, não sei onde está. Não sei onde está. E o tribunal vem apontando essas questões. Qual o estudo feito previamente para você receber os ativos? Os ativos estão em perfeitas condições de uso? O que você fez para entender o que você está recebendo? Esse mesmo município, e agora nós vamos trabalhar no impacto econômico, digamos que esse município tem uma população de 691 mil habitantes, com uma conta de consumo de 6 milhões e 902 mil por ano. Esse município já fez o estudo, já tem todas as informações necessárias, né, cumpriu todos os requisitos exigidos pela resolução, e aí ele vai ter uma conta mensal adicional de 336 mil por mês, e um custo anual de 4. Vamos colocar isso aqui de maneira bem mais didática. 6 milhões e 900 o custo de IP. A ANEEL considera para a tarifa da manutenção pelo município um desconto de 9%. Eu espero que esse percentual seja revisado, Bragato, para que possa os municípios, quem sabe, 30%, né, para que eles possam ter mais receitas. E aí, de quebra, o município recebe uma despesa adicional de 4 milhões. E aquela despesa que ele tinha anual de 6 milhões e 900, o seu orçamento vai para 10.300. Um aumento de 64,34%, aí você pode levar em consideração como é que você incluiu o serviço, como não incluiu, porque essa despesa pode ser maior. Quais são os impactos? Aumento de despesa, dificuldades técnicas, carência de recurso, necessidade de licitação observando os requisitos da resolução, investimentos em infraestrutura, necessidade de recursos para expansão. Quais são as soluções? Claro, não existe mágica. Primeiro ponto é a criação da contribuição de iluminação pública. O que deve ser levado em consideração no novo projeto que será submetido à Câmara Municipal. Que a nova lei, ela tem que incluir as despesas mensais com energia consumida, despesas com administração, operação, manutenção, melhoria, remodelação, modernização, expansão do sistema de iluminação pública. Por que eu falo isso? Porque alguns municípios estão sendo questionados pelo Ministério Público, porque fixou na sua lei que a receita da CIP é só para pagar a conta de consumo. Temos aí um precedente no Supremo Tribunal Federal, que eu tenho certeza que o Supremo vai manter a posição dele, que pode ser empregado o recurso da CIP para expansão, manutenção e modernização. Uma tabela ilustrativa do que a concessionária tem que te passar de informações dos medidores, por óbvio. Digamos que essa cidade, hipoteticamente, tenha 170 mil medidores.
E como você vai escalonar? Pelo que ele tem de consumo e pelo que ele tem a pagar, incluindo operação e manutenção. Esse estudo de impacto é necessário para o município. Simplesmente receber sem ter isso, muitos municípios estão criando CIP, e cada município estudou a sua fórmula melhor para fazer a equação da despesa e receita. O que eu recomendo é que avaliem a área litorânea, porque percentual na conta de consumo só tem arrecadação quando tem calor e tem população lá na área litorânea. Porque quando não tem população e não tem alta movimentação, você não tem arrecadação, mas o IP fica ligado. A iluminação pública da cidade fica ligada. Práticas administrativas não recomendadas para firmar, eu não vou falar convênio, porque não existe na lei autorização de convênio. Eu não sei qual distribuidora de energia encontrou na legislação a possibilidade de cobrar taxa de administração entre 1% a 8%. Eu, sinceramente, não consegui, me procurei em todas as legislações possíveis e não encontrei. O município firma um convênio e aí a distribuidora de energia diz o seguinte, para mim cuidar da sua arrecadação eu quero de 1% a 8%. Mas por quê? Senão eu não assino o contrato. E aquela história de dizer que 65% dos municípios já fazem a gestão do seu parque de IP, ela não possui toda a informação necessária. Porque eu gostaria, desses 65% dos municípios que já fazem a gestão, quantos deles continuam cooperação com a concessionária? Nos contratos firmados de fornecimento de energia, embutido a manutenção de maneira incorreta. Eu tenho interesse nesses dados. Porque dizer 70% dos municípios ou 65% já fazem a gestão. E qual cidade modelo de iluminação pública nós temos no Brasil? Nenhuma. Nenhuma. Deixar de atribuir na lei municipal responsabilidade tributária da distribuidora de energia, porque se você não fizer isso, ela arrecada e ela é obrigada a passar integral. Se ela não repassar, nós estamos com um caso grande lá no Nordeste com a Energisa, que ela está há 6 meses sem repassar a CIP. Por quê? Porque a lei não atribui responsabilidade tributária a ela. Por sua vez, o município deve a conta de luz. Ela não repassa. E aí o que você tem? Você tem um grande problema. Permitir que a distribuidora fixe na contratação a possibilidade de encontro de contas. Não tem encontro de contas nesse contrato que vai ser firmado. Você recebe, você arrecada, você me repassa. Você cobra a fatura de energia, me manda, eu vou analisar se está certo ou está errado. Encontro de contas permite ela passar para você o que ela bem entender, inclusive dívida antiga. Então você não pode fixar dessa forma. Um outro ponto, muito bem falado pelo Bragato, e aí eu tenho que parabenizar de novo a ANEEL pelo trabalho, porque a ANEEL não está se furtando, entendeu, de responder os ofícios da Federação Nacional dos Engenheiros. Aceitar que a distribuidora inclua cláusula no contrato com possibilidade de a qualquer tempo passar a efetuar cobrança pelo uso dos postes para instalação do sistema de iluminação. Transcrevi a cláusula, tá? Transcrevi a cláusula. Essa prática é vedada. Se eu não posso cobrar o uso de ocupação do solo, por que eu vou cobrar o aluguel do poste? Incoerente. Não deve se aceitar. O município não pode transigir, negociar o que é bom e melhor. Municípios devem ser desonerados do ICMS na conta de iluminação pública. Esse é um ponto principal que eu venho discutindo já há muito tempo. Aproveitando a PPP de São Paulo, que vem sendo conduzida muito bem pela Secretaria de Serviços, projetos de estudos, uma das perguntas ocorreu da seguinte forma: o que incide dentro qual os impostos que incidem no fornecimento de IP, na fatura de IP? E eu falo do ICMS, porque São Paulo, para manter 580 mil pontos funcionando, ela paga uma pequena conta, em 2013, de 96 milhões de reais, sendo 17 milhões 392 mil de ICMS. Ora, o município compra energia elétrica para prestar serviço público essencial à população. Ele não compra para comercializar. Uma alíquota gravada dessa, gestores públicos, eu jogo a pergunta para vocês. Com 17 milhões, dá para fazer uma boa manutenção? O Estado tem a sua obrigação de analisar essa questão de reflexo de impacto no município, porque não basta simplesmente empurrar o problema para o município. Por que nós temos que ter uma alíquota gravada dessa forma para uma prestação de serviço essencial à população? E eu não estou falando nada inovador, eu não estou criando a roda, eu estou trazendo precedentes
Por exemplo, você tem 27 milhões de ICMS e essa alíquota chega a 22, porque nós sabemos a forma de cálculo dela. Porque o Estado da Bahia, pioneiro nessa situação e com o objetivo de ajudar os municípios, foi a mais. Ele não só isentou o ICMS da conta de IP, como também isentou o ICMS das contas destinadas ao consumo da administração pública, prédio público, hospital e iluminação pública. E qual a natureza jurídica do ICMS? Não parte do princípio da seletividade, da essencialidade? E a iluminação pública não está intimamente ligada à segurança pública? Eu acho que, por si só, um decreto estadual, reduzindo essa alíquota de ICMS agravada, e aí vamos falar, mas Alfredo, me diz uma coisa, eu abro mão dessa receita e como eu recebo? Ora, com 27 milhões no caixa, eu vou comprar equipamentos que, pela sua essência de comercialização, quem é o contribuinte de fato é quem fatura, o ICMS vai voltar de novo. E aquele limite constitucional previsto no artigo 158 da Constituição, em que obriga o Estado a repassar até 25% do ICMS ao município, pode muito bem retirar o ICMS da conta de IP. E essa arrecadação não será afetada. Esse estudo de impacto financeiro já foi feito, inclusive em Minas Gerais. Terceirização do serviço de iluminação, análises alternativas e orientações técnicas nos novos editais. O Tribunal de Contas vem suspendendo diversos editais de licitação e olha o problema. O município recebeu o ativo, sem o termo de responsabilidade. Aí a concessionária já cruza o braço e diz, bom, agora o problema não é meu. Aí o edital de licitação foi lançado no mercado e o tribunal suspendeu o edital. Quem faz a manutenção? Liga na concessionária, problema é do município. Liga no município, problema da concessionária. Quem vai sofrer? Cidadão. Mas eu pago a CIP. Não é isso que a gente costuma ouvir? E o precedente, e com razão, tem editais de licitação que estão sendo incluídos, inclusive fiscalização, para a empresa que você vai ser contratado. Olha que interessante, quem vai ser contratado vai se autofiscalizar. Peço vênia, presidente, eu fiz algumas análises principais do que o Tribunal de Contas vem apontando nas representações sobre as atividades de manutenção, expansão e modernização, possuem características próprias inerentes ao serviço de engenharia. Desenvolvimento, elaboração de software, gestão, georreferenciado dos pontos podem ser prestados por outras empresas também. A aglutinação se revela irregular pela quantidade de contratações inseridas no último objeto. Os editais não podem incidir em exorbitantes que resultem na exigência de comprovação de 100% dos atestados. Olha, eu me preocupo tanto na empresa que vai instalar a minha luminária de LED, mas eu não tomei nenhum cuidado no termo de referência na aquisição. Não é meio incoerente? Presidente, nós vamos superar essa questão, eu tenho certeza que o propósito desse seminário é esse, mas nós vamos entrar nesse problema aqui. Eu estou adiantando esse problema. Outro ponto, inadequação do tipo de licitação. Pregão para serviço comum. O Tribunal de Contas aqui vem dando aulas e aulas, didaticamente, nas decisões, tanto da conselheira quanto do conselheiro Dimas, que vem fundamentando seus votos, e os demais conselheiros dessa corte. As atividades intelectuais não podem ser inseridas num objeto tão complexo como esse, e já tem súmula do Tribunal de Contas da União que devem ser cumpridas com relação a pregão. Faço também um contraponto com as diversas interfaces em defesa da aglutinação, com a retirada de call center, plano integrado de iluminação pública e plano executivo. Por que o call center não pode estar incluído nessa atividade? Porque o call center é o ouvido do gestor público. O call center vai dar informação se a empresa contratada está prestando um serviço público adequadamente. O call center vai passar todas as informações básicas, onde o gestor vai poder cumprir e exigir as cláusulas do contrato, quiçá suspender a empresa ou aplicar multas relevantes com relação à não prestação de serviço. Um outro conceito de plano diretor de iluminação pública, que vem, de certa forma, sendo conduzido por algumas representações equivocadamente. Esse plano diretor de iluminação pública, eu quero dar o nome de plano integrado de iluminação pública. Porque é um projeto executivo para definir conceitos de como a iluminação da cidade deve ser. A iluminação decorativa, a iluminação das principais avenidas, qual tipo de equipamento eu vou utilizar. Esse
é fundamental e não pode estar incluído no objeto. Ele tem que ser contratado separadamente. As vantagens de você fazer a aglutinação retirando essas que a gente mencionou, é a vantagem técnica e financeira, o ganho de economia em escala. Segurança da execuibilidade do objeto. Todo conjunto de atividades é de caráter essencial e não deve ter risco da continuidade. Despreocupação do município de que eu contratei a empresa de serviço, mas a empresa de material não me entregou, os homens estão parados na rua e não pode instalar uma luminária, uma lâmpada, um reator, um ignitor, um relé, porque a empresa não entregou o material. Isso é fundamental. Responsabilidade uma, porque se ela não cumprir, eu aplico a sanção devida que a própria lei de licitação determina. São serviços necessários para a informação de um, para que possa executar o outro. Alguns não são interdependentes, mas nesse aspecto é necessário fazer essa aglutinação para facilitar também a boa gestão. Modelos de transição, e aqui eu quero fazer uma referência a um trabalho profundo da doutora Hélida, com um estudo que ela fez bem pedagógico e didático, orientando, além dos votos dos conselheiros dessa casa, são os tipos de modalidade. Peço vênia, fiz a transcrição de parte dela, mas citando a referência que veio, e agrupando as informações no caráter pedagógico da gente tentar dirimir algumas questões. Então nós temos aqui os contratos pela Lei 8.666, gestão mantida sob responsabilidade direta do poder público, ponto positivo. Ponto negativo, dificuldade em realizar projeto básico e executivo, prazo de vigência curto. Segunda, PPP, que agora é a febre. O Brasil inteiro vai tentar fazer PPP. Está todo mundo olhando para São Paulo. Quais são as vantagens? Prazo de duração 35 anos, investimentos inferiores a 20 milhões não podem ocorrer. Pontos negativos, critério de admissibilidade pode excluir pequenos municípios e dificuldade na elaboração de projetos PPP. O PMI, nesse aspecto, eu posso dizer o seguinte, o município pode lançar no mercado uma PMI e empresas que têm expertise vão fazer o projeto. Você limita o valor dele, de quanto você está disposto a desembolsar pelo projeto, para que depois você possa fazer o estudo e análise para fazer a PPP. Modalidade, concorrência. A última, concorrência. É pregão. Consórcio intermunicipal. Gestão associativa entre municípios permite ganho de escala no controle de custos e melhor compartilhamento de expertise. Qual o problema? Questão política. Dificuldade de negociação. Você vai ter que fazer adesão com vários municípios. Precisa ter uma associação bem militante em cima disso para saber quais são os reflexos. E o quarto ponto, que vem sendo condenado e pode desembocar no judiciário, é essa delegação direta. E eu vou dizer a delegação direta em dois aspectos. O primeiro, direta, da concessionária assumir a continuidade da gestão sem licitação. Porque ela não é detentora de expertise para isso, sozinha. Existem outras empresas no mercado que possuem expertise e que estão prestando bons serviços em outras cidades. Solução de continuidade. Ponto negativo, falta de autonomia. O município também não vai conhecer o que tem. A dispensa de licitação poderá esbarrar na violação do artigo 175 da Constituição Federal, que prevê que incumbe ao poder público na forma de lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação. Hoje o custo, como o Bragato falou, da distribuidora de energia em fazer a manutenção é R$ 1,50 a R$ 2,00. Por quê? Como ele mesmo disse, não será disponibilizado alguém para fazer a manutenção desse parque de IP se não tiver uma outra atividade. Então, nós vamos ter que analisar o tempo ocioso do profissional que está estruturado na concessionária para que ele possa fazer a manutenção naquele ponto. Com a terceirização, esse custo vai subir de 10 até 20 reais por ponto. E por que eu falo da preocupação? Porque nós temos uma lei, a Lei 12.529, que trata sobre o Sistema Brasileiro de Defesa à Concorrência, que pode ser questionada sobre essa questão. Primeiro porque, como nós falamos, a distribuidora de energia tem todas as informações, o detalhamento, e oferece resistência para informar para o município de maneira clara com banco de dados aberto. Isso aí é caso prático. Então, esse grande problema, houve uma consulta no Tribunal de Contas e acertadamente o Tribunal de Contas não respondeu sobre a questão da delegação direta. E já caminhando para o final, essa grande preocupação
e de forma pedagógica, trazendo aqui por que o Tribunal de Contas não respondeu. Porque existe uma procuradoria para analisar essa questão. A questão é clara nesse sentido. Essa delegação direta, será que só essa empresa, só essa concessionária que tinha como finalidade inicial o fornecimento de energia e agora viu um nicho de mercado para tentar estruturar e agora criou sua empresa de serviço para fazer a execução das obras, fazer ampliação, fazer todas as operações necessárias? É essa reflexão que eu deixo para os senhores. É essa reflexão. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.